Esse nosso caso aconteceu em 1986 e envolve 3 jovens que estavam em um lago apenas curtindo aquele dia quando foram atacados por um homem que nem era para estar ali. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário, compartilhe o vídeo com os amigos e não esquece de ativar o sininho de notificações. E também, se você quiser, me segue lá no TikTok, que às vezes eu posto uns vídeos diferentes por lá que eu não posto aqui. Então, bora pro vídeo. Na tarde de domingo, 4 de maio de 1986, Suzanne Harrison, de 18 anos, que estava no último ano do ensino médio, e sua melhor amiga, Gina Lee Turner, de 20, decidiram passar o dia no lago Hawkins, um ponto de encontro favorito dos jovens na unida comunidade texana de Hawkins. Naquele dia, as duas tinham combinado de se encontrar com um amigo chamado Brian Boone. Brian, que estava com 19 anos na época, morava com um tio a poucos passos do lago. Eles decidiram então ir àquele lago naquele dia porque era um dia de sol, eles só queriam aproveitar o sol, a água, relaxar um pouco, mas algo aconteceu com eles. Eles estavam ali em uma parte que não tinha muitas pessoas até que um homem armado se aproximou deles. Em questão de segundos, ele levou Brian e Gina para uma área isolada, onde atirou em ambos, como se estivessem sendo executados. Por fim, ele sequestrou Suzanne e a levou para o Barnell Mountain Park, uma área de lazer localizada a cerca de 48 quilômetros de distância. Lá, ele espancou, abusou sexualmente e sodomizou a adolescente aterrorizada antes de estrangulá-la até a morte com sua própria roupa íntima. Quando chegou na parte da noite e os jovens não voltaram para suas casas, seus familiares ficaram muito preocupados e foram até o lago. Quando eles chegaram no local, não encontraram ali nenhum sinal de que os jovens estavam naquele local. Eles ficaram muito preocupados e acreditaram que esse era o momento de avisar a polícia que eles estavam desaparecidos. No dia seguinte ao relato dos desaparecimentos, um membro da equipe de manutenção do Barnell Mountain Park encontrou o corpo nu de Suzanne, abandonado no mato. Não muito longe de seu corpo havia um short e uma roupa íntima rasgada, que mais tarde foram identificados como pertencentes à ainda desaparecida Gina Turner. O legista determinou que a adolescente havia sofrido múltiplos golpes no rosto e no corpo durante uma agressão prolongada e extremamente sádica. A calcinha que havia sido usada para tirar sua vida ainda estava amarrada firmemente em seu pescoço. A causa da morte foi considerada homicídio por estrangulamento. Embora a área onde o corpo foi descoberto tenha sido isolada e vasculhada minuciosamente, não havia sinais dos amigos de Suzanne, que até agora estavam listados como desaparecidos. 5 dias após a descoberta terrível do corpo de Suzanne, os restos mortais já em estado de decomposição de Brian e Gina foram encontrados em um canal nos arredores de Ori City, a mais de 64 quilômetros do lago Hawkins, onde eles foram vistos pela última vez. As autópsias revelaram que as vítimas, identificadas positivamente pelos registros dentários, haviam morrido em decorrência de ferimentos à bala. Se sofreram outros ferimentos no momento em que antecederam os disparos, não havia como saber, por causa do avançado estado de decomposição. Como estava muito quente no Texas naquele momento, isso havia acelerado o processo de decomposição, então os peritos ficaram ali com poucas evidências para trabalhar. Testemunhas que estavam na área no dia dos assassinatos se apresentaram para dizer que viram um homem de cabelos longos, coberto por uma série de tatuagens, rondando o lago na noite de domingo. Além da coleção de símbolos satânicos que marcavam sua pele, uma tatuagem em seu peito o identificava como um predador solitário. Um casal chamado Clifton e Denise Walker relataram à polícia que foram abordados por volta das 7h30
por uma figura sinistra com cabelo bagunçado que exigiu que lhe dessem todo o dinheiro. O casal disse com toda sinceridade que eles não tinham nenhum dinheiro. Então esse homem, essa figura sinistra, disse que levaria Denise, já que eles não tinham nada para oferecer. Então o Clifton pensou rápido e acabou oferecendo uma cerveja que ele tinha consigo. Então aquele homem, aquela criatura, ficou muito satisfeito com isso, pegou a cerveja, bebeu e parecia que naquele momento ele estava completamente calmo, muito diferente da reação que ele teve quando o casal disse que não tinham dinheiro. Então ele pegou sua cerveja e se dirigiu até seu carro, que era branco e azul, e simplesmente foi embora, no meio da escuridão. Tendo interagido com a pessoa de interesse em um triplo homicídio mais do que gostariam, o casal, abalado, conseguiu fornecer detalhes aos detetives que se mostraram muito importantes para a investigação, incluindo o número da placa do carro. No dia seguinte, um policial avistou o carro azul e branco que correspondia à descrição do veículo dirigido pelo indivíduo que estava assediando pessoas no lago, no dia em que Suzanne, Brian e Dina foram mortos. Ao parar o veículo, o homem desleixado ao volante se identificou como Gerald McFadden. Ele tinha uma tatuagem em seu peito escrito Predador Solitário, exatamente como aquele casal havia dito. Não demorou muito para que os agentes da lei constatassem que Gerald era um ex-presidiário com um histórico alarmante de agressões a mulheres. Orgulhoso de sua longa ficha criminal, o sujeito rude que agora estava sob custódia informou a todos que estava por perto que poderiam chamá-lo pelo seu nome preferido: Animal. Gerald McFadden, que estava com 38 anos na época, tinha a reputação de ser um homem muito cruel. Ele tinha antecedentes criminais que começavam em 1966, quando foi preso por roubo, aos 18 anos. Abandonando a 7ª série, era evidente que ele havia decidido desde cedo que a vida no crime lhe serviria perfeitamente. Em 1973, Gerald se declarou culpado de abusar de uma garota de 14 anos no ano anterior. Ele também confessou ter feito o mesmo com uma professora do ensino fundamental, pouco antes de sua prisão. Durante a fase de pena do processo, um juiz o condenou a 15 anos. Em uma grande falha da justiça, ele estava de volta às ruas em menos de 6 anos. Gerald mal havia passado pelas portas da prisão antes de voltar aos seus velhos hábitos. Em 1979, poucas semanas após sua libertação, ele sequestrou, abusou e sodomizou uma funcionária de um escritório de 18 anos, sob a ameaça de uma faca. Os detetives que trabalhavam nos assassinatos do Lago Hawkins perceberam que o ataque de 1979 era assustadoramente semelhante ao cometido contra Suzanne Harrison. A única diferença era que a vítima do incidente anterior havia sobrevivido. Como punição por sua brutalidade, Gerald havia recebido novamente a sentença de 15 anos. Apesar de seu histórico de violência, ele voltou às ruas em menos da metade desse tempo. Gerald, que havia demonstrado repetidamente ser uma ameaça constante e sem intenção de mudar, foi libertado em 1985, quando o estado do Texas implementou um amplo programa de libertação antecipada que permitia que até mesmo os criminosos mais violentos deixassem a prisão para dar lugar a novos infratores. Ele ainda estava em liberdade condicional quando os assassinatos no lago ocorreram. Aliás, foi também durante esse período que o condenado por 3 homicídios, Kenneth McDuff, foi reintegrado à sociedade, onde não perdeu tempo abusando e matando pelo menos 7 mulheres, antes de ser capturado novamente com a ajuda de um programa de TV. Gerald, que na época trabalhava como eletricista para uma companhia telefônica, quando não estava cometendo crimes, negou ter qualquer envolvimento com os sequestros e assassinatos de Suzanne, Brian e Dina. Embora o pai divorciado de 2 filhos tenha admitido que costumava acampar perto do lago Hawkins, ele alegou não se lembrar de ter visto as vítimas. Acrescentou que mesmo que tivesse falado com elas de passagem, não lhes causara nenhum dano. Convencidos de que ele estava mentindo descaradamente, os detetives, com a aprovação do promotor, acusaram Gerald McFadden do sequestro, agressão sexual e assassinato de Suzanne Harrison. Como as manchas de sêmen encontradas em sua calcinha correspondiam às amostras colhidas dele, as autoridades sentiram que o caso dela era o que lhes dava mais chance de vitória.
Em uma atitude que decepcionou as famílias das vítimas, o Estado optou por não indiciar Gerald pelos assassinatos de Brian e Dina, alegando falta de provas. Mesmo assim, os investigadores deixaram claro que acreditavam plenamente que ele era o culpado, mas simplesmente não conseguiam provar isso. Em 9 de julho de 1986, poucas semanas após sua prisão, Gerald escapou da custódia, usando uma jovem policial que trabalhava como despachante como escudo humano. Assim que estavam fora da prisão, ele forçou sua refém, Rosalia Williams, de 24 anos, a dirigir até um local remoto, onde tinha certeza que jamais seriam encontrados. 28 horas depois do início, Rosalie conseguiu escapar do vagão ferroviário que se tornara sua prisão improvisada. Por sorte, ela estava ilesa. Na manhã seguinte, Gerald foi preso e devolvido à prisão, onde foi mantido sob vigilância constante, enquanto aguardava o julgamento. O julgamento começou no verão de 1987. Em um golpe de sorte para a acusação, o juiz decidiu, durante uma audiência pré-julgamento, que seria permitido apresentar provas das prisões anteriores do réu, a maioria das quais envolvendo crimes de natureza sexual contra mulheres. A decisão foi um golpe para a defesa, que enfrentaria uma batalha árdua para convencer o júri de que o acusado não era um predador. O advogado de defesa, nomeado pelo tribunal, argumentou que seu cliente era um homem inocente, que não deveria ser julgado por seus crimes passados. Ele sustentou que o fato de o assassinato de Suzanne corresponder ao modus operandi de Gerald não passava de apenas uma coincidência. O fato de ele ser conhecido por assombrar a área onde ela e seus amigos foram vistos pela última vez, segundo sua equipe jurídica, era mera coincidência. Mantendo essa posição, a defesa apresentou a ideia de que os verdadeiros assassinos ainda estavam à solta e poderiam atacar novamente a qualquer momento. Para sustentar essa alegação, eles apontaram para o depoimento sob juramento de uma suposta testemunha ocular que disse ter visto um caroneiro desgrenhado e coberto de escoriações ao redor do lago no dia do assassinato. Esse homem nunca foi encontrado, então todos acreditam que essa testemunha era falsa. Ela deu um testemunho falso, tentando ali tirar o foco do Gerald. Após analisar cuidadosamente os depoimentos durante 2 semanas e meia, o júri considerou Gerald McFadden culpado de todas as acusações e recomendou a pena de morte por seus crimes. Durante a fase de execução, a filha adolescente do assassino condenado prestou depoimento para implorar por clemência em nome do seu pai. Indiferente ao apelo da jovem, o juiz concordou com o júri. Em julho de 1987, ordenou que Gerald fosse executado por injeção letal. Depois disso, a comunidade respirou aliviada, sabendo que esse assassino jamais voltaria para a rua. Em uma entrevista realizada após o veredito, o promotor Steven Toccoli descreveu Gerald como um indivíduo assustador, cujo seu objetivo era apenas causar mal às pessoas. Reincidente, cujos crimes se tornaram progressivamente violentos ao longo dos anos, culminando finalmente em um assassinato, Steven tinha certeza de que o animal raivoso continuaria matando por tanto tempo quanto o tempo permitisse. Em 14 de outubro de 1999, com os últimos recursos esgotados, Gerald Animal McFadden foi executado na unidade Hudsonville, onde estava alojada há mais de uma década. A mãe e o irmão de Suzanne estavam presentes para testemunhar o homem, cujos atos assassinos alteraram para sempre o curso de suas vidas, pagaram o preço final por seus atos de violência sem sentido. Quando questionado se desejava fazer uma declaração final, ele optou por permanecer em silêncio. Apesar de ter apenas alguns minutos de vida e nada a perder, ele se recusou a reconhecer seus crimes ou a se declarar culpado de suas ações. Em fevereiro de 2019, o DNA de Gerald foi comparado ao de um caso arquivado no qual detetives estavam trabalhando em Portland, Oregon. Os detalhes do crime envolveram o horrível abuso e assassinato de Anna Mary Havka, de 20 anos, encontrada morta em seu apartamento em 24 de julho de 1979, com um fio elétrico enrolado no pescoço. Na época, os testes de DNA não eram tão evoluídos e, com isso, o autor do crime conseguiu escapar. Foi somente quando as amostras de Gerald foram inseridas no Banco de Dados Nacional
que o assassino de Anna Mary foi finalmente exposto. Gerald também tirou a vida da jovem de 20 anos, de uma forma muito brutal. Suzanne foi membro da Sociedade de Honra no ensino médio. A popular líder de torcida, que tirava sempre ótimas notas, amava crianças e planejava seguir carreira na área da educação. Brian era uma pessoa pé no chão e amigável com todos. Capitão do time de futebol, ele também amava ler. Dina, a mais velha do grupo, com 20 anos, foi oradora da turma dos formandos. Ela gostava de cuidar de todos e, na época do crime, estava estudando para ser enfermeira. Anna Mary estava noiva quando Gerald a escolheu como alvo. Uma pessoa quieta que não fazia mal a ninguém, ela sempre se orgulhou de ficar longe de problemas. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, não dá para entender o que o Gerald estava fazendo solto depois de todos esses crimes que ele já tinha cometido. Então, a justiça foi muito leve com ele. 15 anos já seria uma pena pequena para o que ele tinha feito, mas ele não ficou nem 10 anos, ele ficou 5, 6 anos e foi solto e fazia de novo, e era solto e fazia de novo. E finalmente chegou num ponto em que ele matou 3 pessoas. Então é um caso horrível mesmo, que isso não precisava ter acontecido, não fazia o menor sentido ele estar solto naquele momento. E também em 2019 foi descoberto que ele tinha matado mais uma pessoa. Então, graças ao DNA, isso foi resolvido, esse caso foi resolvido, mas mesmo assim é um caso muito triste porque não precisava ter acontecido. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.